Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um EBD em casa, tá certo? E nós vamos começar fechando nossos olhinhos e orando para o Papai do Céu nos abençoar, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia na Tua presença. Obrigado porque o Senhor é fiel em nossas vidas e te agradecemos por tudo. Nos ajuda neste dia e que nós possamos aprender mais da Tua palavrinha. Em nome de Jesus, fica conosco, nos abençoa, abençoa os professores. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as armaduras de Deus, tá certo? E vamos falar alguns tópicos e Tia Bia vai explicando para vocês entenderem melhor, tá bom? E essa passagem das armaduras de Deus fica lá em Efésios, do capítulo 6, a partir do 10 até o 18, tá bom? E o primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a couraça da justiça. A couraça da justiça significa vestir. Justiça é fazer o que é certo. Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Fazer o que é certo. Um exemplo. Deixa eu dar um exemplo de Atos e Elias. Elias tem um bombom. E Atos sabe que aquele bombom é de Elias. Aí Elias passa perto de Atos, sem querer aquele bombom cai. E Elias vai-se embora. Fazer o que é certo é, um exemplo, Atos não achou aquele bombom, aí Atos pega o bombom e devolve para Elias, porque ele sabe que é de Elias. Então ele fez o que é certo, entendeu? O outro tópico também que a gente vai falar é sobre a sandália da paz, que significa calçar os pés do evangelho da paz e levar o evangelho, que nós devemos levar o evangelho a toda criatura, a todo mundo. Vocês sabiam, crianças, que tem pessoas que nunca ouviram falar em Deus e nem em Jesus? Então, nós temos que falar do amor de Deus para essas pessoas. Nós temos que levar a palavra de Deus para elas, entendeu? O outro tópico também é o escudo. O escudo significa nos proteger com a fé. Nós devemos nos proteger com a nossa fé. Quem sabe o que é fé? Bom, gente, fé é aquilo que nós cremos que pode acontecer. Deixa eu dar um exemplo. Existe uma pessoa muito doente. E existe uma pessoa muito doente. Aí o pastor chega na igreja e pede pra gente orar pelaquela pessoa. Só que a gente não conhece aquela pessoa. Mas nós vamos orar para Deus, tendo fé, confiança em Deus, que aquela pessoa vai ficar melhor. Ou seja, eu usei a minha fé, crendo que aquela pessoa vai ficar bem. Entendeu? Vamos lá. Outro tópico também é a espada, que significa tomar ou pegar. Nós temos a espada. A espada é a palavra de Deus, gente, que é a nossa espada. Arma de guerra. Nossa espada é a nossa palavra, aquela que nos ajuda, a que Deus fala conosco, que nos ensina grandes coisas, entendeu? Que é nossa arma. Sem ela nós não podemos nada. E o último tópico que vamos falar é sobre o capacete da salvação, que também significa tomar ou pegar. Pensar e agir como um salvo em Jesus Cristo. Nós temos que colocar o nosso capacete da salvação e pensar como uma pessoa salva em Jesus Cristo. Ou seja, nós não devemos agir pelo que nós pensamos assim, tipo, vamos dar um exemplo de Camille. Aí Camille passa por uma amiguinha, né? Por Gabi, que é a prima dela, vamos dar um exemplo. Por Gabi, que é amiga dela e a prima dela, né? Aí tá ela e Camille brincando. Aí Camille pega o brinquedo dela de volta, que tava com o Gabi. Aí Gabi pega e toma dela e ainda dá uma tapa nela. Aí Camille pega, sem pensar nas consequências, nas coisas que vão acontecer, se ela pode ficar de castigo, se ela pode levar uma reclamação da mãe dela.
pega o brinquedo de volta, puxa e dá uma tapa de novo em Gabi. Ela tá certa, crianças? Não tá. Por quê? Porque ela não agiu como uma pessoa cristã. Ela não agiu como uma pessoa salva em Jesus. Ou seja, ela não pensou antes de agir. E o que Camille deveria fazer? Camille deveria fazer parar para pensar, aí falar como é que Deus agiria? Deus não agiria assim. Então a gente tem que nos colocar nessa posição. Ou seja, Camille deveria ter feito assim. Poxa, Gabi, só era pedir de volta porque eu precisava do meu brinquedo de volta. Deus não gostou da sua atitude. Mas independente de tudo, Ele perdoa. Nós devemos aprender a pedir perdão ao nosso irmão, mesmo se nós erramos ou não com ele. Isso é que Deus nos ensina. Então, nós devemos, crianças, nos revestir das armaduras de Deus, nos vestir, para que Deus nos proteja a cada dia. Entendeu? Então, a nossa explicação foi essa. Fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Um bom dia, tá certo? E as perguntas eu faço para vocês lá no grupo, tá bom? Beijo.